Olá, amigos do Podmakers. Olá, aluno do Top Carreira. Nós estamos aqui hoje para mostrar novas profissões. Isso mesmo. Como adquirir independência? Como adquirir e escolher a melhor carreira e adquirir, quem sabe, os melhores salários que podem ser pagos hoje e daqui pelos próximos 20 e 30 anos. E eu tenho aqui na mesa um aluno da Escola do Pensar, Thiago. Beleza? Beleza. Aluno terceiranista que quer fazer engenharia da computação. E na câmera aberta, para mostrar todos aqui, eu quero apresentar dois convidados, o Matheus e o Caio. Já estão na área de trabalho, são novíssimos, 24 anos, 25 anos e 19 anos. E estão trabalhando já em algumas empresas de tecnologia e Big Techs, né? E estão sendo bem remunerados por isso. Por que não? Se eles foram e descobriram e desbravaram os caminhos sozinhos, praticamente, porque na época que você começou a ver que isso ia ser um grande boom, você falou, poxa, eu vou nessa área, né? Com certeza. Eu vou rapidamente apresentar. Então, Matheus Mori. Mori ou Mori? Fala. Mori. Eu chamo de Mori. Já é a quarta geração de japonês. Mori, chama de Mori. Chama de Mori. Matheus Mori. E Caio Santana. É isso? Caio Vinícius, né? Caio Vinícius, mas não tem um Santana? Tem. Caio Vinícius Rodrigues Santana. Olha só, é isso aí. Natural de Salvador, né? Salvador, Bahia. A cidade que eu gosto, a cidade que eu amo, a cidade que é do meu filho. Tem 21 anos, está fazendo engenharia também, lá no Mackenzie. Eu acredito que você nasceu na melhor cidade, né? Ninguém nasce ali, né? As pessoas estreiam, né? Muito bom. Cara, eu primeiro queria agradecer a vocês a presença aqui e dizer que nós estamos... quem tem algumas pessoas aqui assistindo a gente ao vivo, eu queria mandar um abraço para vocês, a audiência, e também se tiverem perguntas ou elogios para esses dois rapazes aqui, serão bem-vindos. Então, em perguntas, né? Thiago, você quer começar, cara? Você tem alguma pergunta para esses indivíduos aqui? Antes disso, Matheus, você é de onde? Você é São Paulo? Sou de São Paulo, sou de Jundiaí, aqui é um pouco interior de São Paulo. Tem cara de gente que é de Jundiaí. Né? É que teve uma imigração japonesa muito forte, teve. Teve aqui também no Paraná. Exato, e ali a região tem muito, ainda tem muito oriental lá? Sim, a gente tem até, praticamente um clube de asiáticos lá. Aí tem um evento que chama Undokai, que a gente atrai todos os asiáticos para um lugar só e a gente festeja a cultura japonesa. Para não se perder, né, cara? Pra não perder, a gente se mantém a tradição. É bem legal. Isso tem não só aqui em Jundiaí, mas em todo o estado de São Paulo, acho que no Brasil também. Mas foi o polo ali do setor hortifruti, né? Tiago, você que vai trabalhar nessa área aí, você tem alguma pergunta aí para os nossos amigos? Cara, eu queria perguntar para o Matheus o que ele faz, cara. Legal. Bom, prazer, pessoal, audiência aí do Podmakers. Me chamo Matheus Mori, eu sou cientista de dados na Rocket City, já fazem mais de um ano, e também estudo estatística na Universidade Federal de São Carlos. Já tenho especialização também em cientista de dados e várias outras coisas. Mas para responder você, de onde que eu comecei? Acho que minha criação inteira foi focada em análise e também matemática. Meu pai é engenheiro civil, então ele sempre me incentivou a estudar matemática. Eu acho que era o único jeito também de me aproximar de uma pessoa que era focada em cálculo, e eu acho que foi uma afinidade, né? Uma afinidade, um laço que eu criei com ele. E ainda assim, minha avó, ela é professora de Kumon. Então, quando eu ia na casa dela, ao invés dela me contar carneirinho quando eu dormia com ela contava a tabuada. Então, é uma criação meio diferente. Ou aprende. O Kumon ajuda muito ao raciocínio lógico. Ajuda você a ter gatilhos mentais para uma área que talvez você talvez você subestime. A matemática não é só uma questão de lógica, também tem atalhos que você pode prosseguir para conseguir atingir os resultados mais rápidos. Principalmente nas idades mais novas, você está formando os caminhos neurais, né? Exatamente. Que legal, cara. Eu vou deixar aqui uma recomendação àqueles pais que têm filhos pequenos, que podem, quem sabe, colocar os filhos nessas escolas, onde, pelo menos por algum tempo, né,
até que ele possa desenvolver esses caminhos neurais ligados à área lógica, estratégica, né? Sim, com certeza. Ajuda bastante porque fixa o conhecimento, é algo que ele vai levar pro resto da vida. Principalmente, eu ainda faço Bhaskara. O que é isso? Bhaskara é uma fórmula que a gente utiliza para encontrar a raiz de uma função. Então, em muitos problemas matemáticos que a gente resolve dentro da faculdade de estatística no curso, a gente precisa encontrar a raiz de uma função, que seriam as coordenadas para entender o comportamento de determinado conjunto de números. Né? Exatamente. E a gente consegue determinar essa função e daí depois utilizar essa função para predizer alguns eventos ou para entender também o comportamento das coisas. Isso é top, cara. Eu vou querer voltar nesse assunto depois, porque aí tem o estudo dos fractais, Fibonacci. Então, isso tudo está dentro de olhar olhar com carinho os números, né? Sim, teoria do caos, onde a gente fala de fractais e também o ponto inicial influencia totalmente no que vai acontecer no futuro, né? Aí vem a Butterfly Effect, um monte de coisa, né? Mas vamos lá. Desculpa, o bom é que o Matheus responde de uma forma bem completa. Assim, ele foi na primeira parte e na segunda parte. Mas ainda não foi completo para mim, porque essa parte da matemática, cara, eu queria muito que o Lorenzo, que tem 6 anos, o meu filhinho, e a Liz, eles pudessem tomar contato mais imediatamente com essa beleza dos números, né? Sim. Eu sou cristão, eu acredito que Deus é um grande matemático. Ele é o maior matemático de todos. É o criador da matemática, né? É o criador da matemática, exatamente. Caio, e aí, cara? Como é que foi que você descobriu esse mundo? Você teve influência de quem? Como é que foi essa história? E como é que você resolveu, mesmo terminou já o ensino médio, já conseguiu empregabilidade? Bora lá. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio. Sou Growth Analytics, também na Rocket City, né? Um abraço aí pra galera da Rocket. Isso aí. Um abraço pra todos eles também. Pô, cara, eu vi o site de vocês, cara. O site não, todo o trabalho que é feito no Instagram, no YouTube e também a forma como que vocês se preocupam em atingir diversos tipos de idades para ensinar code. Né? Sim, sim. Como eu cheguei até onde eu estou, né? Desde pequeno eu sempre gostei de tecnologia, sempre gostei ali da área de comunicação, marketing, design. E meu pai sempre me ajudou nisso, né? Então, meu pai ele tinha uma gráficazinha de bairro. Eu me lembro que eu chegava da escola, ia para essa gráfica e ali aos poucos eu aprendia, né? Photoshop antigamente, que tinha aquela tela cinza ali. A galera aí de antigamente. Antigamente, é porque ele não sabe como é que eu via gráfica na minha idade, cara. E aí, desde pequeno... Bem anterior a ele, você tinha que fazer os tipos de chumbo. Então você montava para trás, você montava as palavras de frente para trás, espelhado dentro de uma matriz de chumbo, e você ia colocando as letras e aqueles tipos, né? Chama tipografia. Sim. Uhum. Desde pequeno eu estive lá nessa gráfica, aprendendo Photoshop e tudo mais, até que meu pai me colocou em um curso, né, na Saga. E então eu fui aprendendo mais e até que eu saí da Saga, né? Não consegui continuar. Saga existe ainda? Existe. Eu acho que existe. Existe, a Saga existe ainda. Vamos pedir um patrocínio para eles, porque é da Saga, né? Salve, Saga. Tem. Mas na Você conhece também? Geral? É Brasil inteiro essa escola de a Saga, ou Saga eu conheço a Saga aqui de São Paulo, cara. Deve ser a mesma, né? Deve ser a mesma, é uma rede. E então fui crescendo nessa área, né? Design. E quando chegou no ensino médio, eu conheci a área de tráfego pago, né? De anúncios, e eu fui crescendo. Porém, eu fiz uma pergunta para mim mesmo, né? Até hoje tem esses anúncios, né? Você quer ficar rico rápido? Arrasta para cima. E eu falei assim... Ainda não existia esse negócio de arrasta para cima, ou já tinha? Não, já tinha. Então ensino médio. Ontem, cara. E ali, eu fiz a pergunta para mim, rapaz, isso aqui é algo a curto prazo, não é algo a longo prazo, né? Existem 2 jogos, o jogo dos milhões e o jogo dos bilhões. E aí eu queria entender qual é o jogo dos bilhões. E aí eu entendi que o jogo dos bilhões se entende ali pelo melhor modelo de negócio que existe atualmente, que é o modelo de recorrência, o modelo de plataforma, SaaS. E eu falei assim, beleza, o marketing faz isso aqui crescer. Como funciona? E eu fui pesquisar, marketing de crescimento para plataforma, para SaaS. E já vai uma dica aqui, tá, galera? Pesquisa em inglês.
Isso aí é muito importante. Pesquisar inglês. Pesquisar inglês. Isso é muito importante. E eu pesquisei inglês, até que eu cheguei na área de Growth Hack, né? E eu fico subindo conteúdos, livros, cursos, e não parei por aqui, né? Essa semana aí, tá participando de uma mentoria. E aqui estou, hoje, com 19 anos, na Rocket City, como Growth Analytics. Não, mas o Caio se prepara muito, ele faz muito curso. Toda hora ele tá fazendo um curso diferente. Tem que se atualizar, né? As coisas mudam rapidamente. E você tá sempre atualizado, né? Então, peraí, nós estamos diante de um fenômeno aqui. São pessoas que são inconformadas em não saber algo da área que eles escolheram, né? O Caio é, acho que, esse tipo de gente aí. O que é isso, né? Então, vamos traduzir para quem está começando agora, que nosso público especialmente os adolescentes que estão querendo procurar uma carreira. Você falou o nome da sua profissão. Fala bem devagar para a gente poder traduzir isso aqui. Claro. Vamos lá. Growth Analytics. Analisando o crescimento. Vem de Growth Hack. Hackeando o crescimento. Então, como funciona? Eu preciso encontrar formas para que a minha empresa cresça sem precisar investir mais do que ela está investindo. Encontrando gargalos durante esse processo de crescimento. Então, é focado ao marketing mesmo? Ou ele não somente? Growth não é marketing. Por que não é marketing? Marketing ele trabalha no topo de funil. Lembrando que é topo de funil. Você faz sua marca aparecer para novas pessoas, essas pessoas compram. Acabou. Depois do marketing, depois da pessoa comprar, existe algo que se chama engajamento, relacionamento, retenção. Você precisa reter aquela pessoa na sua plataforma, senão ela não vai comprar novamente de você. O Growth trabalha com isso, retenção, e fazer aquela pessoa recomendar o seu produto para outra pessoa. O Growth também trabalha com isso. Então, deixa eu ver se eu entendi, porque eu tenho que fazer o papel aqui de que é como se eu soubesse e também como se eu não soubesse nada, né? E eu acho que é melhor fazer o papel do segundo, porque realmente eu não sei nada. Então é o seguinte, as decisões que são geradas a partir da análise de dados do growth, do crescimento, são análises que podem surgir ações que não necessariamente estão ligadas somente ao marketing. Exatamente. Não. Muitas das vezes, tem algo muito importante, tá? As empresas de hoje em dia estão focadas só em conquistar novos clientes. Porém, o estudo diz que conquistar novo cliente, você paga 5 vezes mais do que se você vender para o cliente que você já tem. Esse conhecimento aí faz com que eu tente chegar a exatamente essa conclusão. Às vezes o problema pode não ser na comunicação, pode não ser exatamente no marketing, pode estar dentro da própria empresa, é isso? E você pode detectar através dos dados, por exemplo, que não está havendo retenção de determinado tipo de cliente para determinado produto, porque, por exemplo, você tem um dia a mais de entrega. Isso aí não seria processo, não seria só marketing, por exemplo. Isso aí, o teu estudo, eles estão preocupados com esse tipo de... É complementar, né? O Mori aí pode explicar um pouco mais, mas é complementar, né? Então você pega ali a análise de cohort, você pega a safra de pessoas que entrou naquele determinado período e você analisa o quanto a porcentagem desse grupo de pessoas está ativa no seu produto. E dali você puxa o gráfico de retenção e você identifica do dia 0, que é desde quando eles entraram, até o momento, qual a porcentagem desse grupo de pessoas que estão ali frequentes da sua plataforma. E ele fazendo estudo, você consegue entender se a sua plataforma está sendo boa ou não. Porque não adianta só vender. O marketing geralmente só vende, né? E para complementar o que o Caio disse, e também o que você falou também, Gui, a gente não utiliza só análise de dados para coisas externas da empresa ou que a gente está procurando cliente. A gente também analisa o comportamento dos funcionários. Como é que eles estão em desempenho, o que eles estão conseguindo entregar. Às vezes atrasa alguma coisa de um desenvolvedor da nossa plataforma, e isso pode prejudicar também no aprendizado das pessoas dentro da nossa plataforma. A Rocket City é uma plataforma de ensino de programação, e a gente sempre procura melhorar a experiência dele dentro da plataforma. Se o problema não é o aluno, então o problema é a gente. Pode ser a metodologia, pode ser do lado de cá, né? Sim. Exatamente. E aí, Thiago, o que você está achando disso aí, velho? Cara, eu acho muito interessante. Inclusive, eu tenho uma dúvida hipotética de uma empresa hipotética. Caso fosse começar por aí, por exemplo, criamos a empresa Carpe Diem. Vamos supor, criamos a empresa Carpe Diem.
e ela quer se expandir, ela quer expandir-se de forma interna e externa. Por onde ela começaria nessa área aí? O primeiro passo, você começa a saber que problema você está resolvendo. Se você não resolve um problema, dificilmente você consegue se manter e crescer. Certo. O segundo ponto é, esse problema é real na presença de uma grande quantidade de pessoas ou de uma pouca quantidade de pessoas? Por quê? Se for pequena esse público, você tem um teto. Uhum. E você não consegue crescer mais que isso. Então, o primeiro passo é você entender o problema. Eu acho que, para pegar esse gancho do que ele falou ali, vamos esmiuçar um pouco mais essa questão, porque você falou assim, eu quero criar uma empresa e já deu o nome. Então, no caso que ele está falando é o seguinte, bom, se você vai criar uma empresa, é porque você observou um problema. Sim. Porque... Tá. Então, que problema é esse? E quem disse que esse seria o nome ideal da empresa? Acho que esse seria o primeiro problema, Sim, né? porque Pra gente resolver. Eu imagino que para uma empresa ser criada, ela tem que ter uma ideia, ela tem que ter um problema. Ela analisou um problema no mercado e a empresa quer resolver esse problema e se expandir a partir do problema que ela quer resolver. Então, vamos supor, criamos uma empresa, a empresa tem um problema, tem uma identidade, a identidade da empresa tem que ser de acordo com o problema que ela quer resolver para chamar a atenção do público-alvo dela. Sim. A partir desse princípio, já garantido essa parte aí, e a empresa já existe dessa forma com o objetivo traçado, como que ela vai crescer nesse Pulando segmento aquela aí? etapa. Show. Né? A gente tem, como eu falei, né? A gente pode ter 2 perfis de cliente, né? Essa é a primeira análise básica, né? Qual é o meu melhor cliente que eu tenho dentro da minha empresa? Quem é que está recorrentemente me pagando, consumindo o meu produto ou o meu serviço? Esse é um grupo de clientes. Os 80-20, né? E tem um grupo de clientes também que comprou de mim, da minha empresa, do meu serviço, porém não voltou. Ou então só fez ali apareceu ali na minha empresa, perguntou como funciona, perguntou o preço, acontece muito, né? E foi embora e não voltou. O primeiro passo acredito que o Mori pode explicar, você fazer análise desses 2 públicos e entender qual a diferença deles dois. Encontrar pontos em comum entre público que está ali sempre comprando de você e um ponto comum de pessoas que não estão comprando de você. E qual o papel do marketing junto com o growth é impactar realmente as pessoas que estão comprando recorrente de você. Tem a ver com a curva de Pareto? Com a curva de Pareto. Você quis... O 80-20, ou seja, aqueles que... sim, com certeza. Faz Isso aí, sentido o estudo daqueles que realmente... que se eu focar naqueles que eu estou resolvendo o problema, aqueles que estão sendo os mais fiéis... É o que vai te trazer mais retorno, porque os 20% é o que tem mais significado. 20% daqueles clientes seguram 80% do teu faturamento. Sim, entendi, faz sentido. Não, tem um pouco a ver, mas a gente não pode só focar no 80-20, eu acho que depende de cada empresa e de cada problema. Complementando também o que o Caio disse, acho que quando você faz uma pesquisa para entender melhor os 2 clientes, ou os 2 tipos de perfis, você não só compara por que ele não comprou, mas também compara coisas demográficas, informações externas, porque o que levou ele a comprar, o que ele deixou dele fazer a compra, de realizar de fato a ação que a gente queria que ele fizesse. Ação final de tomar a decisão de compra, né? Exatamente. Agora, você falou uma coisa que eu gosto muito, depende. E depende de tudo, né? Porque assim, meus 80-20, por exemplo, que eu tenho chegado nessa empresa hipotética, né? Que você falou, ela tem a ver com, por exemplo, 20% de clientes que estão envelhecendo, por exemplo. Eles não vão comprar a partir mais de determinada idade. Como é que eu estou repondo esses clientes interessados na minha solução, entende? Então, o estudo ainda vai além disso, né? É sempre estar observando o problema, o foco. Depois você falou, primeiro o problema. Sim. A observação do problema sempre. Do problema meu ou dele? Não, problema do seu cliente. Do cliente, né? Beleza. Problema do seu cliente. Então, não adianta você ter um seu problema ali e você, vou criar essa solução aqui porque eu vou estourar, né? Meu produto vai bombar. Calma. Será que só você tem esse problema? Ou será que existem mais pessoas com esse problema? Geralmente, as empresas... O meu problema é o estoque, então, né? Então eu vou procurar preço. Geralmente, as empresas começam assim, né? Eu tenho um problema, vou pesquisar se outras pessoas têm o mesmo problema. Se tiver,
eu vou resolver esse problema. Porque quando você conhece o problema, você sente esse problema na pele, você realmente sabe quando você está resolvendo ou quando você não está resolvendo. É mais fácil, né? É muito mais fácil. Então, exemplo, engenharia da computação. Você vai encontrar muito problema no processo de trabalho. E você vai encontrar, poxa, isso aqui pode ser feito de uma forma melhor. Posso criar um produto, uma solução para isso. Você faz uma pesquisa para quem está trabalhando na área. Entende? Você também passa por isso? É forte no seu dia a dia? Aí você pergunta, e se tivesse essa solução? E aí você já consegue ter a noção se seu produto tem um valor real no mercado ou não. Mori, geralmente o cliente nem sabe que tem um problema, ele não tangibilizou isso, né? Ele não colocou isso dentro de um objeto, ele não percebeu que às vezes ele tem um problema, ele sabe que está incomodando alguma coisa. Existe isso? Sim, com certeza. A gente depara com isso todo dia, né, Caio? A gente chama de nível de consciência, né? Nível de consciência. Nível de né? consciência. Por exemplo, você, Thiago, está com um nível de consciência que é adequado sobre quais são os próximos passos que você tem para ter uma boa carreira na área de computação e engenharia? Olha, confesso que, por enquanto, no meu momento atual, eu me considero, neste mundo aí, uma BIOS. Um bicho ignorante operando o sistema. Só que o bom de mim mesmo, se eu fosse analisar sobre mim mesmo, é que eu sempre estou disposto a aprender e eu estou nesse podcast aqui conversando com vocês justamente para aprender um pouco mais a respeito. Legal, legal. Legal. Isso é uma postura interessante. Aliás, eu também, eu estou aqui para aprender. Né? Se fosse para ensinar, eu estaria em uma cátedra, eu estou no quadro branco. Né? Então, o que eu queria perguntar para vocês? A partir do momento em que a gente identifica o problema e faz-se pesquisas para poder entender esse problema, qual é o próximo passo? Eu acho que é isso que acho que tem um ponto importante aí dessa pesquisa. Questão de estatística, né, Mori? População e o tamanho da amostra. Mori, explica um pouco aí, porque tem um ponto interessante. Às vezes você pode realizar uma pesquisa, porém, a quantidade de respostas que você tem não pode ser considerada tão assertiva, porque tem ali a taxa de erro, né, Mori? De representatividade. Sim. Não, tem alguns termos bem legais em estatística que a gente utiliza para fazer esse trabalho de amostragem. O IBGE utiliza bastante para estudar a nossa população e mostrar para a gente depois o que está acontecendo, né? Então, a amostragem em si, a gente precisa coletar a quantidade suficiente para ela ser representativa para o todo. Não haver distorção no final da estatística? Porque imagina que a gente tem a gente está no Brasil, a gente está com mais de 200 milhões de pessoas. Se você fazer um censo, custa muito caro. Você perguntar para cada pessoa a idade dele, a etnia e etc. Então, o que o IBGE faz? Ele vai em alguns estados, faz pequenas coletas e pequenas pesquisas com algumas pessoas e, de acordo com a representatividade, uma quantidade mínima que eles calcularam, a gente consegue falar com uma porcentagem de erro que aquilo vai estar representando de fato o Brasil. Então, a gente tem que, em torno de 60%, existem pessoas negras e pretas, e acho que eram uns 40 e pouco de pessoas brancas, e a etnia japonesa, que sou eu, a gente fica representado em torno de 1%, junto com os índios. Então, isso já mostra o quanto que é trabalhoso você realizar uma pesquisa. Então, uma coisa que eu não sabia, eu pensava que o censo, eles iam de casa em casa. Isso aí o censo sim, talvez, mas esses outros números de estatística são projeções de amostragem? São projeções de... Não são projeções, são estimações, a gente fala, né? Então, a gente estima de acordo com aquela quantidade de pessoas que ela é representativa para o todo. E a gente consegue provar isso com cálculos estatísticos e também através de... Pode fazer aferições, assim, vou fazer, de tanto em tanto tempo eu vou lá e conto todo mundo para saber se a minha teoria estava certa em relação a esse número. O que eu estava fazendo, você falou medições, não... Projeções. Não, eu falei projeções, você falou uma palavra nova aí que só aprendi. Estimações. Aí eu vou ver se aquela minha estimação... de tantos em tantos eu vou lá e vou aferir número a número para saber se aquela minha predição matemática estava correta. Um exemplo bem legal. Eu estudo bastante o mercado de tecnologia por conta da Rocket City. Então eu tenho que ficar sempre a par disso. No mercado de tecnologia, a gente tem uma representatividade masculina
de mais de 70%. Predominante. Precisamos de mais mulheres. Precisamos de mais mulheres, por Bora favor. lá, mulheres. Que possam entrar nessa área, né? Mais Sim. meninas ali. Eu gostaria Exatamente. que minha filha entrasse nessa área, né? Um salve a todas as mulheres. Um salve aqui pra. E- Um salve aqui pra poder. A Isabela lá, né? É uma mulher, dev, que está lá no nosso time da Rocket, Uhum. que manda muito bem. Ela deve saber como fazer as perguntas certas para que meninas possam se engajar nessa área, porque está faltando mesmo. Você falou 70%. Não, é 70%. É muito ruim. Na verdade, eu tô falando da área de TIC, porque a gente tem a Brascom, ela fez um estudo com uma amostragem e eles deduziram que 30% de empregos em tecnologia da informação e comunicação são de mulheres. Só que essa quantidade desde 2015 cresceu 60%. Então a gente saiu de uma quantidade muito baixa, que seria tipo próximo de 5% de mulheres, para 30%. O crescimento existe e isso acontece também por atitudes de growth do mercado. Eles dão ofertas de trabalho só para mulheres em desenvolvimento. Tem eventos que são só para mulheres, falando assim, você pode entrar na área de tecnologia. E também mostram mulheres que estão em cargos de tecnologia ou se não em cargos de gerência, para incentivar e elas se sentirem representadas. Então, o growth e a estatística e esse trabalho de predição não só servem para as empresas, mas também para a sociedade. Tem um forte componente aí, que é a questão econômica, né? Eu estava estudando sobre a Índia, há muitos anos atrás já havia uma necessidade de ascensão social ali dentro, e onde eles viam que ou você aprendia matemática, ou você estava praticamente sem nenhum tipo de empregabilidade. Uhum. Então, hoje, uma grande parte da população jovem, e já há muitos anos, eles são matemáticos. Então, você vê vários softwares desenvolvidos por indianos. É tipo a diferença gritante entre a remuneração anual de uma pessoa que não trabalha na área, que vai usar a lógica, a matemática, e as outras. Então, isso fez com que homens e mulheres todos se engajassem na matemática, na lógica, e por isso que houve esse crescimento absurdo da Índia, economicamente também, né? Vocês acham que isso não poderia acontecer aqui também? Nós estamos vivendo mais ou menos o começo disso? Eu não sei, porque as estatísticas não eram tão a favor da nossa população em torno da matemática. Era 50% das pessoas que se formavam no ensino médio, eles tinham conhecimento básico de matemática para ser um cidadão. Hoje em dia, com a pandemia, pode ter piorado. Então, existe escassez de pessoas com esse tipo de pensamento, um pensamento mais lógico. A partir do momento que você, como aluno, escolhe essa área, você já sai um pouco na frente de metade das pessoas que estão se formando no ensino médio. Você já para pensar que você vai ter uma oportunidade, você vai ser uma pessoa um pouco mais... com atratividade melhor de mercado, exatamente, né? Exatamente. É isso, cara. Eu também tô achando isso. Agora, a questão do dinheiro, Thiago, é fundamental. Hoje o jovem ele tem que enxergar o seguinte: ele necessita de independência, então ele vai ter que escolher a área de exatas. Também. Né? Porque você pega o salário anual, por exemplo, de uma pessoa da área de humanas e não pode comparar com um engenheiro, com alguém que trabalha na área de computação. E isso não vai ser um fator fundamental para a escolha? Também, quer dizer... Eu acredito que isso só pode aumentar também, porque é requisito básico, né? Oferta e demanda. O que eu imagino da área de exatas no quesito empregabilidade e financeiro econômico mundial? Eu imagino que a área de exatas é uma área que sempre há uma renovação, sempre uma evolução exponencial. Sempre há uma evolução. O ser humano em si, de forma geral, sempre tem a necessidade de renovar-se de acordo com o tempo. Então, assim, claro, o passado não pode ser obsoleto. O passado nunca é obsoleto. Sempre o passado pode nos ensinar algo. Mas o futuro é algo que a gente tem que prever para que a gente se adapte em relação a ele, e quem tiver a previsão mais rápido possível, melhor vai estar quando esse futuro chegar. E o futuro está chegando. O futuro de alguns anos atrás está chegando, e as empresas que no passado tiveram essa visão estão chegando lá também. Partindo desse princípio da renovação, de que tudo tem que se renovar de acordo com o tempo, eu parei para pensar
E quando, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem prático, bem funcional a respeito disso. A gente sempre tem que evoluir, mas chega em um momento da nossa vida que a gente entra num platô. O que é o platô? O platô é uma área, uma parte da nossa vida onde a gente fica estagnado, onde a gente chega a um certo conhecimento e a gente não evolui, não segue de forma constante até que vem uma nova fase de evolução. Eu parto para analisar, por exemplo, como que funciona o YouTube. Como que funciona o YouTube? O criador de conteúdo. Como que o criador de conteúdo sobrevive? Ele sobrevive quando ele produz vídeos a respeito das tendências que as pessoas estão assistindo. E quando as empresas elas fazem isso, elas vão atrás e ela entra nesse platô, nessa fase de estagnação. Como que ela faz para voltar a evoluir? Como que ela faz para voltar a crescer exponencialmente? Boa pergunta. Boa pergunta. Antes de responder essa pergunta aí, vocês podem estar aí pensando, porque ela é meio complexa. O Caio estava falando sobre a questão da oferta e demanda. Essa coisa de você se acostumar com um platô, isso está muito na cabeça da pessoa, né? Porque o conhecimento é infindável. Ele não deveria pensar em parar de aprender ou parar de vender. Não existe limites. O teto, você estava falando sobre o teto anteriormente, né? Sim. Você pode calcular o teto inicialmente, né? Quando você já está começando o trabalho, tentar avaliar o teto, qual o universo de pessoas que vão consumir aquele produto ou que tem aquele determinado problema, né? Então, esse é o ponto que eu gostaria de voltar e, em seguida, responder a esse questionamento do Thiago. Esse ponto, só para complementar, esse ponto do Gui eu acho muito interessante, porque quando a gente se acostuma com o que nós já sabemos agora, por isso que eu sempre estou insatisfeito com o que eu já sei. Imagino que todo mundo aqui deve ser assim também. Até o Gui tem quantos anos? 52 anos de idade? 52. O Gui, eu observando ele todo dia, ele nunca está satisfeito com aquilo que ele já sabe. Ele sempre procura aprender coisas novas. Porque a partir do momento que a gente está satisfeito com aquilo que a gente já sabe, a gente entra nesse platô e a gente acaba... Ele basicamente fez a pergunta e respondeu a pergunta. Poxa vida, é basicamente isso, né? Então, quando as empresas se fecham para novas tecnologias, para novas tendências, elas conseguem eles chegam nesse nível e não crescem mais. Só perdi aqui na mente o nome da empresa, tá? Mas no início lá da Netflix, a Netflix tentou vender a sua ideia para essa empresa lá. Blockbuster. Blockbuster. Essa empresa mesmo, nos Estados Unidos. Só que a empresa se fechou para essa nova tendência. Se fechou para a tecnologia nova da Netflix. A Netflix conseguiu crescer. A empresa chegou no teto, parou. E hoje, acredito que veio a falência, né? Não, já faliu foi muitos anos, né? Então, e eles tiveram a oportunidade de fazer a virada e não fizeram. Então, é sobre isso. Você está aberto para as novas tecnologias, novas tendências. E quando você está aberto para isso, você tem a sua mente aberta para aprender coisas novas e não se fechar naquilo que você sabe, naquilo que você faz, você consegue crescer. Porque você sempre está identificando novas tecnologias, novas oportunidades que o mercado traz. Mas eu acho que também não é só as tecnologias, tanto como você, tipo aluno, como você como pessoa, como empresa também. A gente precisa buscar pessoas especialistas que também estão querendo crescer. A gente sempre tem que estar cercado de pessoas que vão procurar desafios para você também se engajar. Então, a empresa em si também busca funcionários com esse tipo de pensamento, como você também tem que procurar para conseguir evoluir. Sim. Não existe crescimento na zona de conforto. E não existe zona de conforto no crescimento. Mas aí é que tá. Essa é a questão. Esse é a incógnita, o X da questão. Como que a gente tira esse cabresto da nossa visão, né? Tem aquela visão de cavalo, né? Para ter essa visão panorâmica, essa visão, essa cosmovisão, para observar o futuro. Meus primeiros livros que eu li é Geração de Valor. E ele fala sobre isso. Sobre você sair da caixa. Sai da caixa. Mas, Caio, como a gente consegue sair da caixa? A escola do pensar é uma escola que traz essa metodologia do menino pensar fora da caixa, né? O menino e a menina ali. Pensar diferente. Porque como funcionam as escolas tradicionais brasileiras? Você vai para a escola, você tira boas notas, você vai para o ensino médio, estuda, você faz o Enem, você vai ser advogado, médico, as áreas tradicionais. Depois fazer faculdade federal ou uma privada 100% bolsa, você vai para uma empresa internacional e você só fica ali, cresce, se aposenta. E isso vai passando de geração em geração. E mais uma coisa, ele só pode começar a produzir depois que se formar no ensino médio. Depois que se formar no ensino médio. Por quê? Quem disse isso? Onde está escrito isso? Então, aquele aluno, ele fica ali só nesse caminho. Ele desde pequeno, pais, isso é importante, né? Desde pequeno, os pais ensinam isso para ele
e para ela, então ele só segue esse caminho. E ele acaba se fechando para novas oportunidades. E esses platôs vão acabar acontecendo na vida, na empresa também, porque se ele está fechado em comportamentos estanques, onde ele tem que terminar isso, agora começa aquilo, agora depois que ele vai começar a produzir. Uma hora ele vai chegar, bom, eu acho que eu tenho que chegar em algum máximo. E que máximo é esse, né? Mas Ele assim, deve ter aprendido que não tinha máximo desde pequeno. É que eu imagino que o platô é inevitável uma hora ou outra em nossas vidas. A questão não é se o platô vai acontecer, mas qual vai ser o tempo que você vai passar naquele platô. Quanto tempo você vai passar ali? Quanto tempo você vai se manter na zona de conforto? Porque as pessoas, elas tendem a evoluir somente para as coisas que lhe convêm. Pô, me veio a calhar aprender tal coisa, aprender X. Mas o X é importante junto com o Y. Como que eu posso fazer para não aprender somente aquilo que me convém, o X que me convém, mas para aprender o Y também? Porque acho que em quesito de empresa, não é somente aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho, mas sim um bem comum, um bem social, que não cabe somente a mim. Acho que depende bastante do objetivo da pessoa e também de tendência de mercado. Vou dar um exemplo dos alunos lá da Rocket. A gente tem um público que são pessoas que estão em transição de carreira. São pessoas mais velhas, já fizeram a primeira faculdade e já estão trabalhando no mercado, são empregados. Esse é um dos públicos. Esse é um dos públicos, exatamente. Existem vários. E esse público, ele pode vir de qualquer área. Ele pode vir da área de humanas, biológicas e exatas também e mudar para a área de programação. O que interessa a ele? O que é o foco dele? Ele conseguir... Empregabilidade. Aumentar o salário dele, ser reconhecido por algo que ele faz. Então, acho que depende também não só do... O tempo em si vai de acordo com o que vai brilhar no seu olho. Pô, quero aumentar meu salário. Então, quero um salário grande. Estou estagnado. O que eu vou fazer? Vou buscar as tendências do mercado. Eu vou tentar servir a demanda que está faltando. Outra coisa. E me fugiu agora. Só complementando, Sim. o que acontece geralmente, né? Que a gente convive bastante. O rapaz sai da faculdade ali, está no seu emprego, porém, infelizmente, aquela área não dá mais. E ele tem uma família para poder sustentar. Sim. Ele tem uma família para poder levar comida, para poder dar condições boas para o seu filho, colocar em uma boa escola, porque ele quer uma qualidade boa para os seus filhos, para a sua família. O que ele vai fazer? Ele vai procurar novos empregos. Ele vai procurar novas formas. E aí muita gente vira Uber, muita gente vai estudar para uma nova área, vira Uber, ou então vai estudar para uma nova área. Vai para área totalmente diferente daquilo Vai de acordo com a necessidade, né? De acordo com a necessidade. Onde é a demanda do mercado, né? Aonde está a demanda do mercado? Agora, eu só queria fazer uma volta, assim, que é um aluno e como se fosse meu filho. Eu quero fazer uma observação, ver se vocês concordam e ver se ele também pode questionar essa coisa do vai chegar a um platô. Eu acho que quem foi para Uber, e eu não tenho nada contra a Uber, e eu tenho amigos ali que estão ali. Sim, sim. Eu quero dizer o seguinte, é que talvez houve uma época em que eles não perceberam algumas oportunidades de crescimento. Não estou dizendo que não é crescimento você fazer. Não, pelo contrário. Estou dizendo o seguinte aqui. Aonde que está a melhor remuneração? Aonde que está a demanda de mercado negativa? Porque assim, nós temos uma falta de profissionais. Então a coisa que eu faço é o seguinte, eu sendo o Lorenzo, o pequenininho, quando ele disser qualquer palavra ou frase que disser assim, todo mundo vai chegar a algum platô, eu vou questionar. Eu vou dizer assim, que platô é esse? Quem estabeleceu isso? Eu vou dar um exemplo, a Sennheiser, que a gente tem como cliente e ajuda na área ali de estratégias e de pessoas. Essa marca está há 76 anos no mercado. Então, quais foram as decisões que eles tomaram durante as crises que fizeram com que eles permanecessem, apesar de, e muitas que surgiram e acabaram, e ela é considerada ainda uma das melhores do mundo. Então, aí tem uma sabedoria. Então, provavelmente, ali alguém, ou o Fritz Sennheiser, que foi o criador, o patriarca, ele talvez não tivesse essa ideia de platô. Sim. Né? Ele conseguia melhorar até não dar mais, né? Ou ele era à frente do mercado, né? Muito, muito à frente. Ou ele nunca acreditou em limites. Exatamente. Ou ele tinha profissionais que estavam sempre se atualizando. Isso é um ponto importante.
Eu acho que uma coisa, excelente observação, eu acho que uma coisa leva a outra. Se você não acha que tem limites, se você acha que não há limites para melhoria sempre, da qualidade de som, da qualidade de áudio, então você precisa estar cercado de pessoas que também pensem igual você. Então, nesse caso, ele formaria, ou ele buscaria no mercado os melhores, né? Sim, também. E os melhores estão sempre se evoluindo, tá? Então, se você tem um funcionário que está sempre evoluindo, né, profissionalmente, educalmente, ele está sempre estudando, entendendo novas tendências, ele vai levar isso para a empresa. Consequentemente, a empresa vai crescer, porque vai estar sempre atualizada. Diferente de se você tem uma empresa onde profissionais estão ali, estuda, faz um curso e parou, ficou ali. Muito provavelmente, essas pessoas que criaram essas marcas de valor, como essa, por exemplo, e outras, elas estavam sempre incentivando os funcionários. Não pare por aqui, melhore mais. Olha, vamos fazer mais cursos, surgiu um curso. E eu acredito que as pessoas mesmas, elas mesmas eram tipo você que ficam buscando, você também, que eu conheço esse aluno aqui já há algum tempo, eu vejo que ele é inconformado, sempre está buscando conhecimento. Então eu acho que é esse o espírito da coisa. Eu complementando também, Gui, acho que a experiência não vem só de cursos, vem também do empreendedorismo. Dentro da nossa área de marketing, a gente chama de lead experience. A gente tem vários companheiros ali de trabalho que têm o seu segundo trabalho. Eles vendem os seus próprios cursos, eles têm negócio de venda por back-office, eu esqueci como é que fala o nome, mas eles vendem produtos da China, tem outras pessoas que fazem outras coisas. Dropshipping. E eles aprendem no dia a dia deles no segundo emprego e trazem pra gente os problemas e soluções. Então a gente não só cresce através de informação de curso, a gente cresce também com informação de experiência. Esse é muito olha que interessante. Na prática, a teoria é outra. E na teoria, a prática é outra também. Uma coisa que eu queria fazer uma observação é parabenizar o pensamento dos founders do Rocket City, né? Porque aí que está. Eles não estão com medo do funcionário também ser um empreendedor. Né? Como se ele entende de logística, ele vai ajudar em algum momento, o pensamento dele vai ajudar a como otimizar o próprio produto da Rocket City, o problema que vocês querem resolver. Isso é verdade. Eles incentivam a gente a ser empreendedor, tomar decisão. Isso é muito legal, que eles dão muita independência pra gente. É uma empresa totalmente remota, então existem funcionários da Bahia, eu sou daqui de São Paulo, e tem outras pessoas que são do Rio Grande do Sul. Então, nada impede a gente trabalhar em vários lugares do Brasil. E isso é muito interessante porque a gente não tem um comprometimento de trabalhar em determinado horário, a gente tem que entregar as nossas tarefas e isso dá muita responsabilidade para a gente. A empresa em si confia muito nos funcionários e isso faz com que a gente goste cada vez mais da empresa e também que trabalhe com mais afinco, sabe? A gente dá uns KPIs e você pode resolver isso aqui dentro de tal tempo e você entregando, não tem problema. Por exemplo, vocês pediram autorização para estarem aqui hoje? Ou só avisaram e disseram, a gente avisou que estava aqui, né? Inclusive o nosso gestor ia estar aqui, mas por conta de distância infelizmente ele não está. Mas a gente avisou. Sim, mas exatamente. Avisou porque é obrigado ou porque vocês assim, olha, eu estou indo para um lugar onde eu vou falar sobre a profissão, minha profissão, sobre isso e aquilo. Ou seja, não é... Vocês não tinham que bater cartão lá? Não. Né? Um ponto importante por ser home office, eu não sei quando o meu colega de trabalho está no computador ou não está. Então, por exemplo, eu não sei que horas eu posso pedir um dado para o Mori. Eu não sei que horas. Então, ter essa comunicação aberta entre o seu time de trabalho é muito importante. Então, galera, hoje pela manhã eu vou estar um pouco off porque eu vou estar ali no podcast. Gestor, vou estar um pouco off hoje de manhã porque eu vou estar ali no podcast. O meu time e o meu gestor já tem conhecimento de que naquele momento ali eu não vou estar disponível caso precise de alguma demanda de urgência naquele momento. E se houver uma urgência, como é que acontece? Eles deixam algum recado, alguma coisa que você pode depois se atualizar, como foi a reunião? Como é isso? Geralmente a gente pergunta ali como foi, como aconteceu, o que aconteceu. Agora temos ali no outro time, né? O gestor começou a fazer pauta, né? Então tem a pauta ali da reunião. E quem não participou consegue entender tudo que se passou naquela reunião para poder se atualizar.
É tudo via chat também, a Sim. gente utiliza o Discord para se comunicar, então de certa forma fica tudo armazenado em vários chats, todas as demandas. A gente utiliza o Notion para acompanhar as metas. Sim. Então são algumas tecnologias que a gente utiliza para gerenciar nossas tarefas e funciona muito bem e nada impede, o físico não impede a gente de trabalhar nessa empresa, de entregar as coisas que precisam entregar. E também a responsabilidade que a gente tem com a empresa, a gente sempre deixa ela à frente até dos nossos próprios negócios. Então, isso é muito interessante, porque ela dá muita autonomia para a gente. Então, a autonomia também gera responsabilidade. Mais poderes, mais responsabilidades, Exatamente. né? Igual o Homem-Aranha. Agora, eu queria perguntar para você, Mori, e você ajudar também a gente a compreender como é que vocês definiram. Eu sei que entra um pouco na parte estratégica da empresa, mas assim, existem as personas, né, que vocês definiram. Como é que vocês conseguem, o que vocês conseguem mostrar para a gente de aprendizado sobre essa questão de como que vocês definem os nichos? É de acordo com o produto ou é de acordo com o cliente para você estabelecer que persona que eu tenho que desenvolver para me relacionar com esses meus clientes que têm problemas? Perfeito. A gente realiza uma pesquisa, né, com nossa base de mais de 500 mil pessoas que a gente já impactou com a Rocket City. Legal. A gente consegue pegar uma amostra muito boa e representativa e, de acordo com várias perguntas, no último pesquisa que a gente fez, eu acho que eram 36 perguntas, a gente define vários nichos diferentes e combinações de respostas diferentes para interpretar os perfis que aparecem mais. Isso aí a gente define como personas. A gente pergunta coisas demográficas, que seriam onde ele mora, o sexo, a idade. Também perguntas sobre a renda da pessoa, no que ele está socioeconômica, trabalhando agora, a área que ele trabalha, se ele trabalha também, o que ele está procurando na vida dele. O legal da análise de dados, a gente não precisa só focar em números, a gente pode transformar palavras em números. Então, uma pergunta mais aberta como... subjetiva completamente, você consegue transformar em dado objetivo. Sim, porque a gente analisa o sentimento das palavras. Então, seria mais ou menos assim, quais são os seus problemas com aprendizado em programação? Aí a gente pergunta isso pra ele. Aí ele responde, falta de tempo, não sei gerir meu tempo. E aí Você vai contando as palavras que representam aquele sentimento de medo. O que aparece, as palavras que aparecem mais, a gente consegue deduzir um sentimento. Que daí, por exemplo, falta. Falta é um sentimento de perda. De medo. Então é um sentimento ruim, no final das contas. E aí a gente consegue associar isso com análise de dados. Eu utilizo muito Python para fazer isso. Então é uma dica também para quem quer seguir na área. Aprenda o Python. Aprendam Python. Né? Uma vez eu entrevistei aqui o Júlio, né? Você chegou a assistir ao podcast com ele e perguntei assim, e o Python? Ele disse, o que tem? Ele é muito objetivo. Eu falei assim, para aprender? Ele disse, depende. Olha, o Python é utilizado para muitas coisas, né? Inteligência artificial, automação, análise de dados. Então, uma linguagem que eu indicaria, aprenda Python. Depois, JavaScript. O Java. E a Rocket te ajuda nisso. A Rocket, entra no rocketcity.com.br e você vai ali ter uma série de opções de aprendizado para qualquer nível de idade que você tiver. E se você quiser entrar na área de... né? Inclusive você falou aí de gente que está querendo se reposicionar no mercado. Exatamente, né? Qualquer nível de idade, conhecimento na área de programação. Então a gente tem sempre um portfólio muito grande. Então vocês pegam um indivíduo e falam assim, bom, você sabe isso, então você começa a partir disso. Sim. Dá uma ideia para ele. A gente tem produtos que vai do zero até o momento que ele está no mercado de trabalho trabalhando, né? Porque aí eu falo do Experts Club. Tem aquele profissional que acabou de se formar, saiu ali do Ignite de formação ou então Explorer, e ele começa a trabalhar no mercado de trabalho. Então o que acontece? Existem problemas do dia a dia que outro profissional já passou. E ele, por ser dev júnior, iniciante, ele está passando pela primeira vez da vida dele.
E se ele for tirar um tempo para poder pesquisar aquele problema, ir atrás de documentação para resolver aquele problema, vai demorar muito. Então ele participa dessas Então, discussões. tem ali o Experts Club, onde profissionais com mais tempo de carreira pegam os problemas do dia a dia dele, faz aquele conteúdo tá lá dentro. O Dev Júnior apenas que entra lá, pesquisa o problema que ele está tendo, e ele encontra o vídeo, ele consegue resolver aquele problema ali assistindo apenas aquele Às vídeo. vezes problemas que eles nem conhecem, né? Que eles nem conhecem. E eles querem, tipo, resolver, eles não sabem nem o que era um problema. Então em si. são problemas do dia a dia, né? Que aparecem assim do dia a dia, de trabalho. Uhum. Então, Os atalhos, né? então- Que ele pode achar Sim. e encontrar. Pra poder... A Rocket City tenta fazer uma plataforma de lifelong learning. A gente define desse legal jeito. eu gostei dessa definição. Então, você entra e você vai resolver o seu problema da vida inteira Uhum. dentro de cada evolução que você tiver. Sim. Dentro da área de programação. Então a gente tenta acompanhar ele desde o início dele na área até chegar a um nível muito mais avançado. E a gente passa por diversos comportamentos diferentes que ele vai ter na plataforma, e a gente tenta inserir discursos e motivações para que ele continue aprendendo e também incentive ele a terminar os nossos cursos e aprender com mais facilidade a cada momento. Perdão, nesse processo aí de resolução de problema, como que vocês fazem para solucionar os problemas? Vocês se perguntam como resolucionar? Como que funciona esse processo de resolução? interessante. Só falando aqui do Experts Club, nós temos ali uma pesquisa de formulário que fica dentro da plataforma, onde nossos próprios membros da plataforma dão sugestão de problemas que eles passam no dia a dia. Então, nós temos um time de creators, onde esses creators produzem conteúdos. E ali a gente passa a sugestão desses temas em que nossos próprios membros indicam, e esses creators produzem conteúdo sobre esses problemas. De novo, entrando estatística e entrando sentimento em dados objetivos. Exatamente. Tem algum problema que é mais recorrente assim, que vocês conseguem dizer pra gente? Depende. Depende, porque Da faixa, talvez, né? programação é uma área muito ampla, né? Exatamente. Muito ampla. Então, precisa ser bastante, não muito, mas tem que ser pouco específico, né? Então tem que ser a linguagem. Que linguagem é? Que framework? Que lib? E aí eu mando abraço pra Bela, que me ensinou isso aí. Ô, Bela. Isabela Pena. Isabela Pena. Um abraço, ó, que o Caio mandou para vocês aí. Apareça aqui também no Podmakers. Eu acho que a pergunta dele, depois eu pensando melhor, eu acho que tem uma resposta objetiva, sim. Ele perguntou qual é o problema mais recorrente. Talvez no Brasil o maior problema foi a base falta de lógica nos primeiros anos, e nós temos que agora corrigir isso de alguma forma dentro do mercado de trabalho, porque eles não foram ensinados a pensar de forma lógica, né? Nós não temos uma cultura de ensinar Kumon desde o início, ou Exatamente. matemática e tudo mais. Como que vocês... agora é um insight bem profundo em cima da pergunta dele. Como que se resolve esse problema? Quer dizer, a lógica ela leva você a uma visão sistêmica. Uhum. Não existe uma lógica que seja só específica para um determinado... Aquele mesmo modelo, se ele é lógico, ele vai ter que funcionar numa escala maior, como nós vimos aqui naqueles triângulos ali, daqueles renders, né? Legal. Essa analogia. Como é que você coloca lógica na cabeça de alguém que não foi ensinado a pensar de forma lógica? Eu acho que falta mais também representatividade. Por exemplo, você deu um exemplo das pessoas na Índia que começaram a engajar mais com a matemática por conta da escassez e também por conta de altos salários. As pessoas Escassez de comida mesmo. Eles passam fome. Eles então, passam fome. para não passar fome, eu vou aprender matemática. Exatamente. E aqui a gente não foge um pouco disso, porque existem muitas pessoas que estão transitando para a área de dados, muitas mesmo, que são pessoas que nem sabiam muito sobre matemática, mas elas estão transitando. E elas estão encontrando oportunidades para melhorar a vida. A pessoa em si, ela vai tomar a decisão a partir do que ela precisa. Vou fazer de tudo para conquistar minha independência financeira. Vou fazer de tudo para conseguir colocar comida para meus filhos. Vou fazer de tudo para ajudar minha mãe dentro de casa. Então, ele viu aquele problema. A matemática é um problema tão grande mesmo? Será que eu só não preciso me concentrar um pouco mais? Será que eu não consigo encontrar uma afinidade ali no meio dos números? A lógica em si é uma filosofia. Não deixa de ser uma arte de humanas.
A gente surge, a matemática em si surge da filosofia. Então, não tem por que você achar negativo a matemática. Porque você um bicho construído em outro lugar, né? Não tem por que pensar assim. Mas o problema em si, geralmente, sempre é a base. Porque quando você não sabe a base, você não consegue ter ferramentas para conseguir prosseguir o caminho da matemática. E a gente volta para a educação básica, né? E o governo vamos dizer, uma responsabilidade muito grande nisso. Porque tudo começa ali no início, quando você é criança. Então, eu acredito que se as escolas, como a Escola do Pensar, e principalmente as outras escolas, começar a ter essa visão de passar isso para as crianças desde o pequeno, na base. Porque o que determina se aquele prédio ou aquela casa vai ser alta? A fundação. Perfeito. Então, acredito. Perfeita. Então, se as escolas começar a trazer esses pontos importantes para aquela criança, desde o início, vamos conseguir ter resultados que hoje são resultados assim que você não encontra em vários lugares, né? Perfeito. Para a construção ficar de pé, o alicerce tem que estar bem fundamentado. E a matemática é um dos alicerces da humanidade. Tanto que a física... O que é a física? A física é uma filosofia que provém da matemática. E eu queria perguntar para vocês... como que foi esse processo de aprendizagem de vocês? Que eu vejo que vocês são pessoas sabidas. Só que vocês foram atrás do conhecimento ou vocês já estavam com uma faca e um queijo na mão? Como foi? Rapaz, eu fui atrás do conhecimento. Faca e queijo... Não teve essa não, né? Não tive essa não. Não nasceu outro ponto importante. Em lar rico, não foi nada disso. Foi trabalhando, classe média ali, trabalhando. Eu acho que um ponto importante é, quanto mais você se esforça para ir atrás de algo, mais você dá valor. Muita gente hoje em dia recebe dicas, recebe ali, faça isso, mas não dá valor para aquelas informações. Perfeito. Eu sempre fui estudante de escola pública, minha vida inteira, tanto é que eu consegui cota na faculdade por conta disso. E fiquei muito feliz quando eu passei. Você chegou e falou, eu só estudei em escola pública, aí você teve... você entrou na cota por ter estudado em escola pública sempre. Exatamente. Tem uma cota para as universidades públicas quando você faz o Enem, para as pessoas que estudaram a vida inteira em escola pública. Legal. Então tem essa oportunidade. Mas isso não fez diferença para mim. Depois que chega lá dentro, tem que estudar lá. Igual todo mundo. Lá dentro é bizarro. Porque se você não estuda, você tá jogando... Não dinheiro fora, porque você não paga a universidade, mas você joga a sua vida. Você paga tempo, com a vida, né? lá. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. O tempo talvez ele nem perceba, mas isso que você falou. A gente tá jogando a vida inteira. A gente joga a vida se a gente desperdiçar. Então, como é que eu estudo? Como é que eu procuro meu conhecimento? Por necessidade mesmo e também por desejo de crescer. De ser uma pessoa que consiga ajudar minha família no futuro. Eu penso nas pessoas que estão na minha volta. Eu penso também no que eu vou querer no futuro. Será que eu não estou estagnado? Eu trabalhei muito tempo como garçom. Acho que eu trabalhei uns 5 anos de garçom. No restaurante da minha tia e também em outros. Para conseguir sustentar algumas coisas da faculdade. Mas mesmo eu me via trabalhando ali e falava assim, será que eu vou querer continuar fazendo isso? Mesmo estudando na faculdade, mesmo depois que eu consegui entrar na faculdade, será que eu tô satisfeito com isso? Será que eu não consigo algo a mais? E aí eu participei de um hackathon, eu encontrei... Foi bem na época da pandemia, eu entrei no hackathon, que é um... Xiaoyi. A Xiaoyi é uma empresa que foi consolidada na Rocket City. Um abraço, Terron, um abraço, Abrão, hein? Abraçadas. Elas estão juntas, quer dizer, elas foram... Foi uma aquisição. Foi uma fusão. Que legal. E aí a Xiaoyi era responsável por fazer esses eventos de competição entre soluções. O que é esse hackathon? Você pega um final de semana, ou se não um mês, uma semana, determinado período de tempo, as pessoas têm um problema, elas se juntam em grupos e elas tentam resolver esse problema da melhor maneira possível, com uma solução... É colaborativo, não é competitivo, é colaborativo? É os dois. Tem times. E esses times, no final do período, têm que apresentar a sua resolução do problema ou aplicação. Aliás, só para ter uma ideia, eu vou deixar aqui em cima um card que depois a pessoa pode voltar aqui e mostrar
aquele Cozinha Master que vocês fizeram lá, da Rocket City. O reality. O reality show, verdade. Só salientando, foi o primeiro reality show do universo de programação do mundo. Se não temos... então, no Brasil aconteceu isso. Eu vou deixar aqui os episódios. Assista, porque vale muito a pena. Você vai ver como que pessoas podem ser... em regras bem claras, assim, como se fosse um master com... Como é que chama? Masterchef. Um Masterchef. E você tem ali as mesas onde você vai preparar e eles recebem ali informação e depois tem as regras ali. Fantástico. Quais eram os prêmios? A pessoa podia ir pro Vale do Silício. Vale do Silício. Caracas. E foram... O primeiro só tinha uma premiação, se não me engano. Teve também as mesas que... e obviamente vocês, vocês que levaram, né? Alguém foi acompanhar, né? Cada empresa... tínhamos ali empresas, né? Que convidadas em cada episódio, né? E ali, geralmente, cada vencedor ganhava uma mesa, ganhava algo do tipo assim. Mas o vencedor do reality foi pro... Vale do Silício. Eles ganharam uma tour ali pra conhecer as empresas que tem lá. Pensei que era passagem só de ida. Lembrando que o Vale do Silício, galera, é onde tem as maiores Big Techs do mundo, né? Então lá temos o Google, temos o Facebook, são empresas grandes. Cara, que experiência, hein? Que foi, deve ter aí pela internet algum vídeo que mostra aí um pouquinho desse... Ganhou? Você se lembra do cara, o Felipe? Felipe. Salve, Felipe. Forte abraço, hein? Eu quero depois assistir para entender como foi essa competição. Até sentir a emoção ali, porque o nosso estudo é a respeito de comportamentos, né, como eu lhe falei. Meus amigos, eu gostaria de dizer o seguinte: vocês estão intimados a virem mais vezes aqui, porque aqui só deu abriram-se várias janelas, né? As árvores de decisão aqui, eu tive que calar minha boca, porque cada assunto que vocês levantavam aqui, eu falava, caramba, e isso, e aquilo. Então, gerou ali uma série de expectativas, e acredito que também no nosso... como é que o pastor Sérgio fala mesmo? Televidentes? Nossos televidentes. Televidentes, de longe, videntes que vêm. Muito bem. E o que vocês acham dessa ideia de nós voltarmos aqui para definirmos assim, um roteiro, talvez e explorarmos temas que dizem respeito à necessidade do mercado e dessa faixa etária do jovem que está no 7º, 8º ano até o final do ensino médio? Como que ele pode adquirir conhecimento nessa área? E uma pergunta só para finalizar, que eu quero que vocês venham para responder, não respondam hoje, mas todo mundo fala, o Python, eu quero saber o seguinte, estruturalmente, dentro da linguagem, o que é que o Python tem que as outras linguagens não têm? Mas isso não é para hoje, é para o próximo episódio. Olha aí. Porque assim, todo mundo fala que tem, mas tem por quê? Eu não quero saber essa coisa de você tem que aprender. Eu tenho que aprender porque eu não vou encontrar isso em outra linguagem. Essa resposta não me deram porque talvez ela é um pouco mais rebuscada, mas eu não aceito esse negócio de dizer assim, você tem que aprender. E quem inventou essa linguagem, o que ele, em base em quê, quais os problemas que aquela pessoa tinha e aqueles desenvolvedores tinham para poder desenvolver algo que até hoje, e olha que eu já venho aqui há 15 anos ouvindo Python, e ninguém sabe o que é Python, sabe que é uma cobra, mas não sabe o que é. já tem um novo podcast aí. O que é Python? A origem do Python. Então, assim, por que eu tenho que aprender Python, né? Então, assim, então vocês estão convidados aqui a virem mais vezes. A Escola do Pensar está aqui na Zona Sul de São Paulo e ela tem essa metodologia de trabalhar com as perguntas. E as perguntas são mais importantes que a resposta. Se não fossem as perguntas, vocês não estariam aqui. Com certeza, verdade. Não teriam chegado a esse nível de conhecimento. Quero agradecer. Palavras finais, começando pelo Mori. É isso, gente. Muito obrigado. Me sigam nas redes sociais. Matheus Mori. Tô lá no LinkedIn, no Instagram e etc. Mas como é que tá escrito? É só Matheus? Matheus com TH? Como é que é Matheus com TH. Mori. Não tem underline, não tem nada. Tem que verificar, mas não tem não. Dá uma olhada pra você deixar aqui que eu vou escrever aí embaixo aí. E Perfeito. Aí, cara? Mas galera, só isso? Aproveitem, aprendam matemática, é muito bom. Eu aprendi muito com isso. Hoje eu consigo viver, ter minha própria dependência através da matemática. Então eu dou muito, eu fico muito feliz, eu sou muito grato por saber matemática e também por viver disso.
Que legal, cara. E você ainda nós não falamos sobre sequência Fibonacci, nós não falamos sobre fractais. Teoria do caos. A teoria do caos, o formato das nuvens, ninguém falou disso, né? Ninguém falou disso. Galera, eu vou deixar uma mensagem aqui e uma indicação para vocês. É o seguinte: a gente falou um pouco sobre você estar ali naquele teto, né? Você parar ali. E a gente falou um pouco sobre visão, expandir sua visão. Então, uma mensagem: saiam da caixa. Se vocês entenderem e vocês compreender que vocês estão seguindo um padrão que muita gente está seguindo, certamente talvez você esteja no caminho errado. Então, a indicação de livro é Geração de Valor, Flávio Augusto. Abriu muito minha mente nessa visão de sair da caixa e entender coisas novas. Geração de valor. Geração de valor, tá. Então, saiam da caixa, tá bom? Então, quem quiser ali me acompanhar nas redes sociais é Caio Vinícius, né? Então, tô no LinkedIn, tô no Instagram. Tô trazendo conteúdo aí de growth, ó. Spoiler. Opa, ó, o gerador de conteúdo aí. Spoiler aí, tá bom, galera? Então, qualquer coisa só me chamar que eu tô aqui. O cara que se dá uma marca pessoal ele. Eu ponto ou eu André? Caio. Eu, ponto, Caio Vinícius. Eu ponto Caio Vinícius. Cara, excelente esse seu... não pode ser outro, é só você Tem que ser mesmo, eu. é só você. Outra coisa também, Caio, obrigado pela tua presença, um abraço pro pessoal lá da Bahia, né, a terra que eu amo, e tudo, Salvador é fantástico, aquela cidade. E eu queria só te dizer uma coisa, nós não podemos parar por aqui, nós temos que juntar os conhecimentos, conversar mais com os alunos, quem sabe, falar mais sobre psicologia comportamental, porque você falou em transformar o intangível em números, né? É sobre isso, now you're talking, ou seja, vamos nessa direção aí. Tiagão. Opa! Primeiramente, queria agradecer por essa oportunidade. É o segundo podcast que eu participo do estúdio. Muito obrigado. E assim, eu queria dizer pra gente nunca se contentar com o agora, sem procurar o que é novo. Porque a gente nunca está bom o suficiente. Porque a partir do momento que a gente acha, né? A gente nunca é. Eu nunca sou, sempre estou. Quando eu acho que eu sou alguma coisa, eu acabo estagnando. Então a gente tem que sempre buscar o novo, sempre se perguntar o que é melhor para mim, o que é melhor para os outros também. E que não venhamos nos contentar com a zona de conforto, né? E que venhamos sempre para fazer perguntas, porque a grandeza das perguntas determina a qualidade das respostas. É isso. A qualidade das perguntas determina a grandeza das respostas. É isso aí. Deixa eu falar uma coisa. E eu parabenizar o Thiago aqui, aluno nosso. Entendi agora o ponto dele. Vocês entenderam então? Então, assim, o normal é a gente ver as pessoas chegando num patamar e dizer assim, bom, já cheguei aqui, já me informei, já fiz a minha pós. Tá ótimo. Já tá bom, já. Vou me aposentar aqui mesmo. Aqui, Exato. E ele estava querendo dizer justamente o contrário. É isso que eu entendi do Thiagão, certo? Galera, você que assistiu até aqui, muito obrigado. Quero agradecer a presença do Ninja Gamer Sombrio, da Suelen Thaís e da Renata Marques e de todas as pessoas que assistiram a gente aqui e passaram pelo nosso podcast. Sigam Podmakers, inscreva-se, compartilhe se você gostar desse conteúdo e de outros também que são afins. Ou seja, top carreira ou como escolher a melhor carreira para você. Um abraço a todos. Tchau, tchau.